Oi, gente, boa tarde a todas, todos também. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito nervosa, só de estar falando aqui para muita gente já fico tensa. Mas estou muito feliz de fazer parte desse evento, fazer parte de todo o processo, na verdade, desse evento, né? Que é um evento muito rico e muito importante e necessário. E eu fiquei muito feliz de estar aqui, de participar dessa mesa. Quando a Andresa me convidou, fiquei muito empolgada, principalmente pelo tema, porque eu trabalho com mulheres que estão vivenciando esse processo, né, de transformação com a chegada da maternidade, e também porque eu estou passando pelo processo de reconstrução da minha autoimagem após a maternidade. Então, foi muito significativo para mim também estar aqui também para ouvir profissionais que passaram por esse processo juntos e de lugares diferentes, né? Então, eles que vão falar, então eu vou passar aqui o microfone para a Patrícia. Primeiro, eu queria agradecer assim, o convite, é sempre uma honra estar aqui. Esse trabalho que vocês realizam, que já é o 3º ano, parabenizar por esse trabalho lindo e super importante, né, que a gente sabe o quanto isso é transformador na vida de cada mulher, né? Enfim, não sei se eu começo logo já falando alguma coisa, então tá bom. É interessante, assim, porque eu fiquei pensando, como falar de autoimagem e sexualidade após a chegada dos filhos? Por onde começar a falar sobre isso, né? E sempre que eu recebo qualquer mulher na clínica, ou até pensando em abordar sobre sexualidade com um casal, eu penso primeiro como é que era isso antes da chegada dos filhos, né? É complicado a gente pensar, a sexualidade não começa ali, naquele momento pós-chegada dos filhos, e nem a forma como a gente se vê. Isso vai se transformando ao longo da nossa vida, e a nossa sexualidade também vai fluindo ao longo da nossa vida. Então, pensar na chegada dos filhos e em todas as transformações que eles vão trazer, sem dúvida nenhuma, né, para como a gente se vê, para como a gente se relaciona com o nosso parceiro, é também se perguntar como era o antes. E aí eu gosto de pensar em 4 pontos importantes quando a gente vai falar sobre um casal, né? Eu estou falando aqui, é claro, de uma perspectiva heteroafetiva, mas assim, eu acho que em qualquer relação a gente acaba reproduzindo, né, alguns papéis quando a gente vai falar aí de relacionamento amoroso. Então, pode ser que eu pareça muito tendenciosa, mas eu estou falando também a partir da minha própria vivência, né, pessoal. E aí eu penso em 4 pontos, né? Como é que era esse casal antes da chegada dos filhos em termos de comunicação? Eles conversavam? Quando tinham desajustes, dúvidas, conflitos, eles conseguiam dialogar e chegar na resolução desses conflitos? Acho que isso é uma parte bem básica quando a gente fala de sexualidade e relacionamento. Segundo, eles eram realmente parceiros? Como é que ficava a divisão, né, das tarefas, das responsabilidades, que após a chegada dos filhos só aumentam? Né? Como é que ficava assim, essa parceria de vida? E terceiro ponto, como era a demonstração de amor? Será que eu consigo demonstrar no dia a dia, na rotina, na vida corrida que a gente entra no automático? Eu demonstro para o meu parceiro como eu amo ele? Será que também me sinto amada? Sem contar que cada um vai ter ali suas necessidades específicas e cada um vai demonstrar, de repente, de uma forma diferente esse amor. Mas é importante que a gente entenda e perceba essa demonstração de amor. E o 4º ponto, que é a demonstração de desejo. É tão comum, né, depois que a gente conquista ali a nossa parceria, a gente esquecer o quanto é bacana demonstrar ali o interesse pelo outro, o desejo pelo outro. E isso pode acontecer em um beijo, de repente, durante o dia, aquele tapinha no bumbum, no meio da tarde, despretensiosamente, mas que demonstra ali um interesse, uma brincadeira. Então, essa demonstração de desejo pode acontecer de diversas maneiras, até num comentário, reagindo a uma foto no story, né?
São várias formas de demonstrar desejo e que a gente acaba se perdendo no dia a dia, quando a gente já tem ali a conquista, a parceria, aquela relação estável. E é comum que uma relação ela caia na monotonia, na rotina. Faz parte. E a gente, enquanto humano, precisamos de uma estabilidade, né? A gente busca uma relação porque a gente quer uma estabilidade, a gente quer ali uma segurança, o estar bem, poder ter com quem contar. Como manter um desejo em um lugar de rotina, de repetição? Esse é o grande desafio, eu acredito. Acho que eu dei uma boa introduzida assim. Senão eu vou falar pra caramba. Eu vou ter que beber água. Bom, eu também quero agradecer ao convite para participar novamente desse evento muito importante que já está se tornando tradicional na região. E para falar dessa vez com minha esposa, é um prazer ainda maior. Essa introdução que Patrícia já fala é interessantíssima, porque, de fato, a gente nem costuma discutir a busca por estabilidade nas relações. E é muito comum que a gente critique uma relação monótona. E isso é muito confuso, porque custa energia, custa tempo, custa criatividade, custa dinheiro, custa muita coisa para que uma relação ela não seja monótona. Mas também tem algo que, em algum momento, nessas anotações que a gente fez, a gente vai tratar sobre expectativas. E as expectativas do que a gente espera de comunicação de afeto e desejo, do que a gente espera do que acontecerá nessa relação em longa duração, e especialmente do que acontecerá após a chegada de um filho ou uma filha. Quando a gente pensa nisso, vários papéis e várias experiências se aguardam. E a quebra das expectativas, elas podem ser favoráveis ou não. E vejam que, às vezes, a quebra da expectativa pode até ser interessante. Porque eu posso pensar, eu espero que esse abençoado não participe em nada. E, de repente, ele se mostra participativo e você diz, olha, até que prestou para alguma coisa. De algum modo, a gente avaliar isso. Eu estava estudando junto com Patrícia antes da gente vir, e estava falando sobre a relação da satisfação conjugal entre casais que tiveram filhos sem auxílio de fertilização, de técnicas de fertilização, e os que precisaram. Os que precisaram de técnicas de fertilização, eles tinham uma satisfação mais protegida, em certa medida, quanto aos papéis, porque eles tinham expectativas mais realistas, dadas as dificuldades que eles enfrentaram para conseguir começar o processo de transição para a parentalidade. Então, reparem que a gente está vendo que todo o histórico que vem antes do nascimento, como a Patrícia sugeriu, ou da chegada, e quando eu falo chegada e nascimento, eu estou fazendo um corte conceitual intencional aqui. Reparem que a Patrícia também fez. A gente está falando sobre a entrada de um filho ou filha no núcleo familiar, independentemente do meio de entrada, se quer seja por um nascimento, por reprodução biológica tradicional, ou seja por adoção ou qualquer outro tipo de configuração familiar. A chegada, ela pode ser inclusive mais repentina, porque ela pode ocorrer, por exemplo, após uma tragédia familiar, e de repente eu me torno o pai ou mãe daquela criança que eu não tinha qualquer expectativa. E, às vezes, a minha esposa pode se tornar a mãe de uma criança que ela não esperava, pelo compromisso familiar que ela vai ter comigo e eu tenho com aquelas pessoas. Então, reparem que quando a gente falar desse antes e depois, ele não é apenas uma passagem de não tenho para tenho filho. Existem processos, expectativas e trajetórias muito diferentes, comparado com várias outras características que a gente já imagina. Idade, orientação, renda, raça, todos esses eles vão estar atravessados no nosso discurso, mas é importante que a gente não fique pensando apenas, por exemplo, numa reprodução biológica. Então, antes do nascimento aqui, envolve todo esse complexo de variáveis, de várias possíveis trajetórias entre não ter filhos e ter filhos. Eu acho que eu consegui fazer minha introdução também, agora a palavra é sua. Aí eu vou fazer uma autorrevelação agora. Quando eu e o João a gente começou a namorar, eu já tinha sido casada, já tinha 2 filhas.
E João foi super parceiro, assim, né? A gente foi morar junto e ele sentava para estudar com minhas filhas. Ele fazia comida em casa. Então, era, assim, uma divisão muito grande, assim, nas responsabilidades. E aí, quando a gente decidiu casar e ter Gui, né? Ter um primeiro filho nosso, foi muito rápido. A gente liberou e, de repente, eu já estava grávida. Aí a gente brinca que foi feito em Itacaré, a gente chamava de Itacarezinho, enfim. Foi tudo muito repentino, mas muito desejado. E aí, eu, na maternidade, depois que Gui nasceu, né? Primeira noite, Gui no quarto. Aí Gui começa a chorar. E eu deitada, assim, super difícil de levantar, assim, enfim, disposta. Eu, amor, pega ele aí para mim. E ele dormindo e roncando. Eu, amor, pega ele aí para mim. Eu, amor! Gente, e aí a gente foi para casa e era a mesma coisa, o choro, ele não escutava não, gente, era incrível. Eu peguei e falei com ele, eu falei, peraí. E eu na expectativa de que ele ia ser aquele paizão participativo, ia acordar, ia trocar fralda. Mas aí a gente conversou, eu falei, vamos trocar o lugar na cama aqui, para você ficar mais perto, e aí você levanta, você pega ele, você traz para mim, eu amamento, você troca a fralda, você coloca para rotar, e a gente foi fazendo as negociações, né? Então, assim, eu trouxe isso até para mostrar que essas expectativas que a gente vai criando nem sempre vão ser correspondidas, e na maioria das vezes não serão mesmo, né, amor? Então, tudo bem. Ainda mais se vocês se relacionam com homens, é fato. Pior que é verdade. E uma vez eu ouvi uma pesquisadora assim, dessa área de violência contra a mulher falando assim, você estuda tanto sobre isso, como é que é se relacionar com um homem, depois de tudo que você vê, né? E aí ela falou, seja qual for o homem, por mais desconstruído que ele seja, ele vai ser, de alguma forma, atravessado pelo machismo. E é verdade, né, gente? Não tem jeito. Então, vamos também contribuindo para que eles mudem também, né? E eu acho que é esse processo mesmo de desconstrução que eles vão passando com a vivência mesmo da vida. E aí, João falou um pouco sobre isso, de como esse planejamento aí da gravidez, que nem sempre vai ser planejada a chegada de um filho, e como isso tudo vai interferir realmente na relação do casal, né? Então, assim, é diferente você ter um filho que você deseja, que você planeja, que aí você vai e consegue, e diferente de você, de repente, estar numa relação em crise e você engravida. E aí? Como dar conta de tudo isso e manejar tudo isso e dar conta de si mesmo, né? Então, assim, a própria experiência do parto é algo que pode marcar a sexualidade e a imagem da mulher pós-parto. Então, assim, eu estudei no mestrado sobre violência obstétrica, eu vi que vocês tiveram essa mesa aqui muito bacana, muito importante, inclusive falando sobre violência obstétrica de mulheres negras, né? Quando eu estudei, quando eu fiz minha pesquisa, eu pensei muito sobre isso, assim, não é da mesma forma que as mulheres vão viver essa experiência do parto. E a gente sabe que existem grupos que são mais vulneráveis. Então, a partir dessa experiência do parto também, as marcas que ficam e que vão além das marcas do corpo, né? E eu ouvi relatos de mulheres que, sinceramente, eu ficava assim, chocada como elas não tinham consciência da violência que elas passaram. A violência simbólica, porque elas acreditavam que toda a prestação de cuidado que estava sendo oferecida a elas era como um favor. Então, o que estava sendo feito ali não era violência. Elas tinham dificuldade de reconhecer a violência. Mas elas conseguiam falar do como foi difícil escutar. No que vem você está aqui de novo. Né? Então, assim, você está gritando agora na hora de fazer, você não gritou. E as marcas que ficavam no corpo dessas mulheres, principalmente quando a gente fala de violência obstétrica, existem, né, classificações, tipos de violência. A gente pode pensar, inclusive, nas marcas do corpo, por exemplo, na realização de uma episiotomia. Então, às vezes, são partos normais que têm um corte desnecessário, e esse corte é mais difícil para a mulher retomar a vida sexual. Existia um ponto que era chamado o ponto do marido, para deixar a vagina apertada.
Eu lembro que no primeiro parto, a médica falou assim, eu costurei direitinho. Vai parecer que você está perdendo a virgindade de novo. Como se isso fosse bom, né? Como se isso fosse uma coisa boa, assim, para a mulher escutar e ficar confortável. E esse tipo de vivência que vai com a gente na hora do sexo, acompanha a gente. Quando a gente vai transar, tudo que a gente pensa sobre sexo, sobre o nosso corpo, sobre o relacionamento com a parceria, vai junto com a gente. Né? O que a gente tem de mitos, de dúvidas, de medos, acompanham a gente também na hora do sexo. E isso pode interferir no nosso prazer e na nossa entrega. Eu costumo dizer que sexo envolve tanto confiança, intimidade. Não estou falando que a gente só pode transar aqui quando a gente tem intimidade, não. Acho que as pessoas são livres para fazer essa escolha. Mas acho tão difícil quando você não confia em alguém, você está ali realmente, né, tirando a roupa e tendo um momento tão íntimo de entrega. Por isso que a maioria das mulheres, inclusive em sexo casual, hétero, não conseguem chegar ao orgasmo. Porque a intimidade, a confiança e o desconhecimento do homem sobre o corpo da mulher interferem nisso. Eu já fui viajando aqui, né? Mas, enfim, voltando aqui para a via de parto, né? Da forma como o parto aconteceu e como isso pode interferir, né, na relação da mulher pós-parto, pós-chegada dos filhos, é um dos fatores que a gente precisa considerar, inclusive porque existem dados que associam a experiência do parto, a experiência subjetiva e a experiência de violência obstétrica, inclusive, à incidência de transtornos mentais, por exemplo. Então, a gente sabe que existem alguns transtornos mentais que são mais comuns pós-parto, como, por exemplo, a depressão pós-parto, e existem alguns fatores de risco. E um dos fatores de risco é a experiência no parto. Então, se a mulher tiver uma depressão pós-parto, isso vai afetar, com certeza, de alguma maneira, a vida sexual dela. Pode ser que essa mulher, por exemplo, não tenha desejo, porque uma depressão vai alterar também o desejo. Pode ser que esse parto, que foi um parto tão violento, né, que deixou uma laceração, por exemplo, cause uma dispareunia, que é dor na relação sexual. E não é um evento ocasional, específico. É algo que a mulher vai sentir com frequência e que talvez precise de um acompanhamento, inclusive, médico, de fisioterapia, enfim. Então, existe uma série de fatores da experiência do parto que podem levar realmente a uma alteração na vivência da sexualidade da mulher e no corpo da mulher. Que a gente está falando aqui de marcas, e marcas que são até naturais também. A mudança no corpo que acontece. Né? Então, uma mulher que nunca engravidou, que vai engravidar pela primeira vez, que a barriga não vai ser mais a mesma, que o seio não vai ser mais o mesmo, o corpo de uma mulher que já teve um filho e está tudo bem. E aí a gente vem para toda aquela discussão que a gente pensa aí sobre os padrões de beleza que são impostos para as mulheres. A gente está num país que mais realiza procedimentos estéticos e cirurgias estéticas. Então, a gente sabe o quanto o impacto de uma gravidez, eu já escutei de mulheres que não queriam amamentar por causa do seio. Não quero que o seio caia. Eu já escutei de mulheres, não, eu não vou parir normal, não, porque meu marido disse que eu não posso estragar o brinquedinho dele. Gente, é cada fala que as pessoas não têm nem noção do que elas estão falando, né? Mas isso está na cabeça da mulher. Mulheres que não amamentam, mulheres que têm medo do parto normal e disso mudar a vida sexual. Enfim, claro que isso tudo tem sido desconstruído e por causa de eventos e momentos como esse aqui, isso ajuda essa desconstrução. Eu acredito muito na educação como uma força importante para a gente empoderar mulheres também, né? Mas que ainda existem. E isso tem influência muito grande. Eu quero deixar. Bom, agora que eu me perdi. Fui pego de surpresa. É porque eu estou olhando os nossos pontos e é interessante que o que eu estou tentando fazer, inclusive, é reservar um ponto de vista efetivamente masculino, porque, bom, é muito mais importante e referente que ela faz ponto de vista feminino. E é por isso que eu vou falar menos. É do casal.
Tem um aspecto que a gente precisa botar rapidamente em suspensão a discussão para depois retornar do que efetivamente seria sexo em torno do que é a experiência da sexualidade. Porque a gente está restringindo especificamente, especialmente, a genitália de maneira geral. E é importante que vários processos que envolvem tanto a consensualidade quanto o prazer na relação, entender que a experiência sexual é uma experiência de prazer compartilhada entre duas pessoas envolvendo o corpo em geral. E se a gente está falando de gestação, e se eu estou falando de um casal que envolve uma pessoa que engravida, eu estou falando de um corpo que muda, que vai ter sensações diferentes, e que a pessoa e a parceria que está com esta pessoa que engravida precisa entender que é um corpo que está com várias mudanças. E que a gente precisa sentir, mas não só sentir prazer naquele momento, mas sentir o outro naquele momento, a outra naquele momento. E se a gente entende, especialmente em relações heteroafetivas, que o sexo é penetração, um bocado de coisa acontece, inclusive vários processos de frustração e, eventualmente, de violência, se a gente naturalizar que uma mulher, por exemplo, teria obrigatoriedade de transar com seu marido, independentemente do momento. Então, se eu entendo que o meu desejo é importante, assim como o dela, mas que a penetração não é possível, a gente conseguiria chegar a um meio de caminho? Se sim, como é que seria para você? Se não, não tem, acabou. Eu tenho uma discussão com uma pessoa conhecida que, sobre consensualidade, a gente tem falado muito no Brasil, que não é não. Mas ela falou algo que eu acho genial, acho que é na Espanha que ela me disse, que é só o sim é sim. E faz toda uma diferença quando a gente está falando dessas experiências de alguém que está com alterações hormonais, alterações de expectativas, de sonho, de futuro, inseguranças e tudo aquilo que uma sociedade espera, especialmente de mulheres. Então, eu botei em suspensão rapidamente para a gente pensar o que é a experiência do sexo e da sexualidade, para depois a gente retornar para esse dia a dia. O que é possível se vivenciar, se propor, valorizar, respeitar e negociar quando adequado. Avançando para ainda esse momento, e se a gente estiver falando de gravidez, a parceria numa relação, ela deveria atravessar a parceria, inclusive nos cuidados ao filho, filha, ainda na gestação. E o sistema de saúde, às vezes, não está preparado, as famílias não estão preparadas. No pré-natal, que a gente fazia de Patrícia com Guilherme, a obstetra falava assim, oi pai, tudo bem? Eu podia ser o amante, eu podia ser o irmão, eu podia ser qualquer coisa que não fosse o pai da criança. E meu nome tem 4 letras. Não precisa de muito esforço para botar no prontuário, para convidar a existência do homem que está se apresentando como pai naquela relação. A mim não era permitida identidade, a mim não era permitido espaço, eu que tinha que garantir, forçar minha presença. Se esses espaços também não são abertos para a participação, privilégio é uma poltrona muito gostosa de se sentar. O homem não vai fazer força, a menos que seja com muito incentivo, ou com muita desconstrução, ou com muita obrigação. Então, tem uma discussão na literatura que fala de... É como se fosse a proteção materna, ou maternal gatekeeping, impedindo a participação das parcerias no cuidado dos bebês. Vejam que é o conceito que responsabiliza a mulher pelo homem não participar do cuidado. Patrícia, eu lembro, quando que ela não queria me deixar dar banho, Guilherme. Ah, você não vai conseguir. Eu disse, meu amor, desculpa. Fica aqui do lado, vai dar tudo certo. O que eu preciso fazer para você ficar melhor, ficar bem? Mas eu não posso deixar você ser a única pessoa a dar banho nesse bebê. Não tem como. A gente fazia a equação para descobrir a temperatura da água que ia ficar. Era um terror, era um saco. Mas é muito confortável dizer, então tudo bem, meu amor, eu vou ali dobrar a roupa dele. Vou separar a fralda. Separa a fralda, bota a roupinha e vai mexer no meu Instagram. Então, a gente precisa entender que deve haver um compromisso masculino nesses momentos e um esforço para tanto. Porque sair de lugar de privilégio é muito difícil, porque privilégio é confortável. E entendam que se vocês não tiverem, em qualquer momento, que precisar tirar alguém de posição de privilégio, essa pessoa vai resistir.
ela vai. Não precisa ser uma pessoa ruim para isso. Um mau caráter vai resistir. Eu, 4 horas da manhã, na maternidade, estava dormindo. Por que eu não fiquei acordado? Por que eu fui deitar lá no sofá, longe da maca do bebê? Por que eu entendi que essa era uma experiência válida nesse momento? Eu não pensei nem na possibilidade que o menino podia... Não ocorre. Simplesmente assim. Mas, por outro lado, existem efetivos medos e inseguranças legítimos que decorrem da experiência de um homem, especialmente um pai de primeira viagem nesses momentos. O que se fazer? Mas, de novo, a gente precisa tomar cuidado para não dizer a mãe tem que fazer isso, a médica tem... O homem tem que fazer o quê? Quais os espaços eles devem procurar? Existem espaços para acolher homens, para discutir de homens para homens nesses momentos? Tem, alguns estão surgindo, mas alguns, muito poucos, a gente consegue contar quais são os grupos. As maternidades, gente, curso, vocês que tiveram bebês mais recentemente, que o nosso vai fazer 10 anos já, nosso bebê vai fazer 10 anos. Como era o curso? Como era um curso pré-natal? Eu não lembro mais como era o nome do curso que fazia na maternidade. Era um negócio... vai pai, mas o discurso é todo, mãe, porque se você fizer isso, a mãe vai ter que ir, porque quando a mãe for fazer aquilo, o nosso discurso não está preparado. Não está dentro de psicologia, a gente não está fazendo isso. Psicologia tem 90% na Bahia de mulheres, a gente está usando masculino o tempo todo. A gente não está preparado e a gente precisa fazer esforço, mas agora eu estou falando homens, inclusive. A gente precisa forçar a nossa entrada no sentido político, não no sentido da consensualidade. Pensando até, inclusive, nas leis, né? A licença maternidade, hoje em dia. A gente tem 4 ou 6 meses. O homem tem dias, né? Quantos dias? 5 dias. Isso que está para aumentar, mas não é igual, e não vai ser igual, né? Então, assim, existem países que isso é negociado, inclusive. O casal pode... A licença maternidade? Tá. Do homem, né? Da paternidade. Pois é. Então, não é obrigação do homem, né? A obrigação do homem é ser o provedor. Então, assim, a gente vai seguindo na manutenção dos papéis mesmo. E é interessante isso que o João falou, que eu fiquei lembrando muito de alguns pacientes que eu tenho hoje que estão nesse processo de engravidar, né? São os casais, não são ainda tentantes porque não estão com dificuldade, mas estão nesse processo aí. E você vê que tem todo um investimento, tanto do homem quanto da mulher, aí os dias para transar, né? Que está ovulando, aí tem que transar, enfim. A engravida vem um monte de mudança, inclusive hormonal, no corpo da mulher e tudo mais. A mulher vai ficando com barrigão. E muitos casais deixam o sexo de lado, né? E aí tem homens que têm um discurso assim, eu não sei, vai machucar o bebê, e aí eu não sei se pode. E talvez até a parte da imagem mesmo, para alguns homens, que já é aquela imagem que a gente tem da mãe associada ao quê? A uma santa. Então, a gente sabe que tem uma cultura, inclusive uma cultura religiosa, que tira da maternidade a sexualidade. Então, assim... E aí, desculpa, eu não estou falando de nenhuma religião, mas, assim, pegando, né, um pouco, assim... Oh, meu Deus, me perdoe. Mas pegando, assim... A gente tira a sexualidade de Maria, gente. Ela engravidou virgem, né? Não fez sexo. Então, como é que a gente vai associar a mãe? O João falou, infelizmente. Como é que a gente vai associar o sexo à mãe? Então, não é culpa só do homem de não ter desejo pela sua mulher grávida de barrigão, né? Os nossos comportamentos sexuais, eles são construídos também pela nossa experiência, pela nossa vivência na cultura. Então, isso vai interferir mesmo. E muitas mulheres, por desconforto, por alterações hormonais, também vão deixando de lado o sexo. Se a gente parar e pensar, na maioria das vezes a gente deixa o sexo de lado. Né? Estou dizendo que todo mundo tem que ficar transando o tempo todo, não, gente. Mas o sexo, a sexualidade, é um dos pilares da qualidade de vida. E a gente esquece de falar sexualidade em todos os âmbitos da vida da gente. Eu trabalhei muito tempo em oncologia. Oncologia, ninguém falava de sexo, gente.
mulheres, a gente tem uma incidência alta de câncer de mama, a gente não falava de sexo. Por quê? É como se a pessoa só pudesse se preocupar ali com a vida. E eu tinha pacientes que elas eram maravilhosas. Ela chegava assim, falava assim para mim: vem cá, meu marido adora pegar e chupar meu peito, eu posso deixar ele chupar e pegar? Porque ela estava com câncer de mama, né? Então ela ficava com medo de isso estimular e piorar. E aí a gente vai desconstruindo mitos que estão ali na cabeça da pessoa e que podem interferir na vivência da sexualidade, né? Olha como eu falo pra caramba, viu? Eu falei de mãe, já estou falando de câncer. Mas, enfim, voltando para essa experiência, né? E o sexo, ele pode também fazer com que o casal vá perdendo intimidade, tempo de qualidade e afastando esse casal. Se isso começa a acontecer na gestação, imagina quando o bebê nascer. Porque vai mudar, viu, gente? Não adianta se iludir e achar que é tudo lindo e maravilhoso, mas a rotina de ter filhos em casa é completamente diferente. A gente fica sem espaço mesmo para ter até... E sem tempo, exatamente. Então, assim, chega principalmente mulheres que não recebem estímulos sexuais. Então, a mulher passa o dia cuidando de um bebê, né? Preocupada com a casa, com a comida, com tudo. Não pensa em sexo em momento nenhum. O marido sai, vai trabalhar, tem o grupinho lá do WhatsApp, trocando o gemidão do WhatsApp, fotos, vídeos, chega em casa, quer namorar. A mulher pensa o quê, gente? Eu só quero dormir. Né? Não pensou em sexo em momento nenhum. Você acha? Poxa, até queria, mas, poxa, vai ser 1 hora menos de sexo, 30 minutos a menos, ou de sexo, o quê? De sono. Então, assim, por que eu vou priorizar o sexo? Amanhã, ou depois de amanhã. Vai sempre ficando para depois. Né? Então, por isso que, às vezes, essa construção ou desconstrução do sexo voltado para a penetração é importante que aconteça desde o momento da gestação, de você entender que sexo é muito mais do que penetração. É toque, é afeto, é intimidade, é carinho, né? Então, quantos momentos você pode ter, inclusive, com sua parceria, de sentar, assistir uma coisa gostosinha na Netflix e estar ali fazendo carinho, não precisa nem pensar em sexo depois. Mas até isso se perde quando o filho chega, porque realmente a gente perde tempo, a gente perde... Não tem muito espaço para um filho. Ontem a gente estava assistindo na Netflix uma série que tem... Como é o nome, amor? Do sexo? Como é? Do quarto do sexo. Como fazer um quarto do sexo. A série é isso. E aí uma decoradora vai conhecer os casais, e os casais recebem ela, e ela vai fazendo algumas perguntas para entender como é o casal, o que é que o casal gosta. Gente, eu achei tão interessante, porque assim, ela começa a trazer perguntas que os dois ali, os parceiros, não sabiam um do outro, assim, o que a mulher esperava, o que o parceiro esperava. E aí, quando ela vai perguntando sobre isso, sobre as fantasias de cada um, o que eles gostavam de fazer, os desafios, as dificuldades, eles vão se dando conta. Né? Quantas vezes a gente não conversa e quantas vezes a gente não conversa sobre sexo? E aí ela vai e monta um quarto do sexo para o casal, né? E tem um casal que é um casal que você vê assim que a mulher, ele fala assim, que a mulher gosta muito mais de sexo do que ele. E eles têm um filho pequeno de 3 anos. Quando ela entra na casa, a casa tem brinquedo e as peças da criança por toda parte. Inclusive, a cama da criança está no quarto dos pais. Como é que eles vão transar, né? A gente já está terminando. Enfim. E aí ela vai e constrói um quarto do sexo para eles. E aí, dos casais que a gente conseguiu acompanhar, a gente foi vendo que foi o casal que mais ficou empolgado com o quarto do sexo, gente. Tudo que eles conseguiram trocar e descobrir um do outro, e das fantasias que eles conseguiram ali compartilhar, fizeram eles ficarem mais próximos um do outro. Né? Foi muito bacana, vale a pena, fica a dica. Fica a dica e a gente esqueceu o nome do negócio. Mas bota quarto do sexo na Netflix e aparece. Eu acho que a gente passou um bocado de tempo falando antes de chegar a criança, e a gente não está falando da criança chegada já. É verdade.
Bom, tem um outro conceito muito bacana da gente reconhecer, que toda a qualidade da relação que a gente está falando até agora pode criar o que tem sido tratado como capital emocional. Quanto melhor a qualidade da relação em vários âmbitos, inclusive o sexual, mais fácil para um casal lidar com momentos de estresse. É consensual na literatura internacional toda, no país que você for, que a satisfação conjugal vai cair definitivamente na transição para a parentalidade. É invariável isso em termos de... tem uns lugares que sobem. Não, sempre cai. Sempre cai. E se você já tem uma relação que está com essas dificuldades específicas e não tem um histórico que te proteja de momentos de estresse, eles vão se tornar potencialmente mais críticos para a relação. E quando nasce um bebê, era esse o momento que a gente precisa pensar, existem vários papéis a serem assumidos no cuidado de uma criança. Muitos, muitos, muitos. O único cuidado que um homem cis não pode fazer é amamentar. Ponto. Tudo. Por isso que eu tenho, inclusive, problemas com os conceitos de função paterna e função materna. Existe função parental, independentemente de gênero. É função parental, gente. Eu acho que se a gente quebra esse aspecto de gênero na hora de falar dos cuidados, a gente amplia as possibilidades, inclusive masculinas, de se entrar nos momentos de cuidado. E, diante disso, tem algo, eu disse que ia citar e vou citar, tem uma orientanda de TCC minha, Maíra Barros, que está fazendo um TCC maravilhoso sobre satisfação conjugal de mulheres na transição para a maternidade, e tem uma discussão que a gente está começando a fazer sobre homens que participam das atividades domésticas. A gente já sabe que no Brasil e no mundo existe uma lacuna absurda do tempo dedicado para as atividades domésticas quando a gente considera gênero. Mas nas participantes do estudo de Maíra tem algo muito interessante, que é o cara participava das atividades de uma maneira interessante. Ele continuou participando das atividades depois que o bebê nasceu. Só que a quantidade de demandas aumentou e a cota dele permaneceu a mesma. Ele muda a natureza das atividades de participação, mas o tempo e esforço dedicado são os mesmos. Então, parece que, especialmente em nossa sociedade, existe uma espécie de cota masculina para o trabalho doméstico, independentemente da natureza. Porque meu marido troca a fralda, dá banho, prepara a comida, faz isso, checa a temperatura de mamadeira, leva para pediatra. Mas, ao fazer isso, ele está deixando de fazer tantas outras coisas que ele fazia anteriormente, e o fardo, a sobrecarga, ainda está caindo para lá. Você só está escorregando outras naturezas de trabalho. Então, a cota masculina do trabalho doméstico é um conceito que a gente precisa deixar muito claro, não só essa lacuna de tempo, mas que, por mais que a gente veja discursos de participação de homens que têm um discurso, a narrativa de desconstrução, eles ainda, eu vou melhorar esse sujeito, nós ainda estamos mantendo esse privilégio do quanto eu gasto, porque é quase uma maquiagem, entende? Assim, eu posso dizer que eu estou trocando meu bebê, levando um pediatra, fazendo comida e tudo mais. Mas eu não estou dizendo que eu não estou botando roupa para lavar, lavando o banheiro, levando o cachorro para passear, programando as férias da família, olhando o extrato de banco, agendando o débito automático de conta de luz e tantas outras coisas. Não vou deixar de ir para a academia, que falaram na apresentação da Jaqueline. É um negócio absurdo, porque quem entende assim, quantas mulheres não estão conseguindo, inclusive, cuidar da própria saúde, justamente porque alguém vai ter que ficar com o bebê. E se você não malhar na Blue Fit, a academia vai fechar. Não fui patrocinado, gostaria. Então, esse aspecto das mudanças de papéis é um aspecto que, inclusive, eu e Patrícia travei, porque me deram a regra que o tempo acabou. Acabou, é isso aí. Olha só, temos tempo para 2 perguntas. Apenas 2. Maíra já levou uma. Pode perguntar, Maíra. Som.
Olá, boa tarde. Como o João falou, a gente está fazendo essa pesquisa sobre satisfação e algumas coisas me chamaram a atenção, até porque não tem como eu não me envolver, porque eu estou num relacionamento muito longo, de 20 anos. Então, aí a minha pergunta para vocês é a seguinte, casais de longa duração, qual é a importância da pessoa ter a paciência de esperar o desencontro? Sabe? Porque às vezes eu fico com a sensação que a gente não tem mais a paciência para o desencontro, porque vai desencontrar, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Obrigada. Você pegou pesado com a gente. Eu tô achando. Maíra, eu acho que esse desafio é diário para qualquer casal, principalmente realmente os casais de longa duração, né? Como se reencontrar em cada mudança, em cada desafio de vida. Eu acredito muito no diálogo, sabe? Na comunicação, assim. Eu acho que em alguns momentos a gente se perde, depois a gente volta. E acredito que tem que ser um reinvestimento ali o tempo todo dos dois. E precisa ser dos dois, assim. Sabe? Então, às vezes, eu recebo mulheres com essa queixa de que o marido... Eu recebo mulheres de 50 e poucos anos, assim, que os maridos desistiram da relação sexual, por exemplo. E essas mulheres querem, desejam. E os homens estão ali passivos, enfim. E não tem nem assim uma suspeita de traição necessariamente. E eu vejo o quanto isso vai sendo diferente para cada uma. E a diferença que eu enxergo, então assim, eu consigo pensar assim, em homens que não aceitam que a mulher cobre, em homens que não aceitam nenhuma crítica, e homens, inclusive, demoram até 3 anos quando eles têm alguma disfunção sexual para buscar ajuda profissional. Então, o homem ele fica com a disfunção sexual e não busca ajuda. E deixa de ter relação sexual com a mulher. E mulheres não. Mulheres estão ali, desconfortáveis e reclamando. Pois é. Né? Então, mas tem homem que quando a mulher provoca, ele sai do lugar. E aí ele corre atrás. E eu tenho paciente, assim, que eu vejo que o cara tá correndo atrás, sabe? Com medo de perder. E outros que a coisa não vai para frente. E aí você vê que, às vezes, a relação falida se mantém por outras questões, né? A gente não mantém uma relação só por sexo. Enfim, tem uma série de fatores que vão fazer uma pessoa ficar numa relação. Mas o que eu acredito muito, ai meu Deus, acabou o tempo, é diálogo. A última pergunta. Depois eu pego. Esse tema aí, gente, é super do interesse também. Abre o leque aí para um bocado de coisa. Deixa que eu pego depois. Mas focando ali em autoimagem, para além da autoimagem corporal, né? Essa autoimagem psíquica, questão também da autoestima. Chamou a atenção quando o João estava falando do pai que vou trocar fralda, vou fazer isso, vou levar para a escola, não sei o que. É um paizão da porra. Que fez meia dúzia de tarefas. Né? Então esse cara, qual é a autoimagem dele? Um paizão da porra, bota pra fuder. E a mãe que tá lá fazendo todo o resto, aí bota ela com roupa acabada, despenteada, com sono, desarrumada. Mas a mãe é só uma mãe. Combinando com as palestras de ontem, carregadas de culpa, não deu conta, esqueceu a lancheira, esqueceu isso, esqueceu aquilo. Porra, que mãe é essa? Então, como é que fica, assim, né? Essa autoimagem psíquica, essa autoestima, né? O cara ainda tem a vantagem de ser um paizão da porra e a mãe culpada. Essa é maravilhosa porque tem toda uma área da indústria farmacêutica mais recente que está tentando encapsular a autoestima do homem. Porque é um negócio que vai ser revolucionário, gente. Porque é o aspecto do lugar de privilégio que se ocupa. Ninguém questiona, é naturalizado, é difícil de largar mão. É um aspecto que, assim, qualquer migalha de reconhecimento assume outro peso, até porque é em contraste.
É muito fácil você achar na nossa sociedade mulheres que alcançam esse nível de desgaste e de dedicação. É muito mais difícil a gente encontrar qualquer homem que faça o mínimo. Então, o mínimo se destaca. E se destaca mesmo, porque dizem, pô, aqui, como é difícil, talvez, para esse cara deixar de ir para um baba, demorar meia hora, ou qualquer coisa para trocar meia dúzia de coisas em casa. Então, tem um aspecto que a sociedade vai valorizar também pelo contraste que se apresenta na hora de comparar outras pessoas na mesma situação que ele. O que a gente precisa, como sociedade, é justamente não reconhecer. Reconhecer o mínimo necessário sobre qualquer coisa importante. Sabe? Você vai com seu filho, vai fazer como? Se interessar pelo discurso, entende? E não pela atividade. Como é que foi a atividade na escola? Como é que está a tarefa do menino? E as provas você tem feito? A lancheira ele esqueceu? Ah, sua esposa esqueceu e você preparou ela que horas? Você deixou perto? São certos questionamentos que a gente pode trazer para a realidade esses indivíduos. A gente tem que tomar cuidado como sociedade, porque é a sociedade que está modelando o discurso do cara que está se achando gostosão na hora que faz meia dúzia de coisas. Sociedade, agora eu estou falando nós no geral, zão. Qualquer gênero, qualquer idade, qualquer momento na sociedade. Então, gente, eu também tinha algumas perguntas, mas eu acho que vão me colocar para fora. Já falaram que não posso. Ah, sim. Estão fazendo comercial aqui para todo mundo ouvir. No Instagram de Patrícia. Quem tiver mais perguntas, qual é o arroba mesmo? Patrícia Brito Prisci. Segue logo para não esquecer. E aí manda as perguntas. Enche o chat dela. Vamos fazer essa campanha? Brincadeira, gente. Mas perguntem. Aí, ó. Tem sempre caixinha de perguntas. Eu amo. Fico lá só olhando. Quem mandou isso aqui, gente? Enfim. E João, quer falar também de sua rede social também? Não, João, a gente encontra ele na UFSAL para... Não, eu só quero agradecer. Muito obrigado, gente, por me ouvir.